negócio é o seguinte, uma coisa é fato. Se você tem, mais de 10 anos, talvez, eu acho, você viu o monopólio, acho que é um pouco mais, você viu o monopólio que a Globo tinha. E isso é inegável, é muito evidente, porque a Globo simplesmente passava tudo. Eu lembro de diversas vezes eu falar, pô, mano, eu quero assistir o jogo do São Paulo contra o Corinthians e passar Santos e Avaí. E era o único lugar que eu tinha pra assistir a Globo, porque ela detinha todos os direitos de imagem. E hoje democratizou-se demais. Cazé TV, Bandeirantes, SBT, Prime. Então, separou muito. E isso tem uma razão. E o Peleja, que dispensa comentários, ele produz um conteúdo muito foda jornalístico, fez um vídeo todo explicadinho pra gente entender de fato o que aconteceu pra cair o monopólio da Globo sobre o futebol. E bora entender junto, então. Autoriza o árbitro. Ao vivo aqui na Cazé TV. No jeito Paramount Plus. Ó, até no Paramount Plus. Vídeo, bola em jogo. O campo do SBT. Na tela do Desimpedidos. Ligado nos canais ESPN e Disney Plus. O SBT traz pra você a Copa Sul-Americana. Você que se liga na Globo. Falamos ao vivo da Arena Palmeiras. Ufa, achei que não ia acabar mais. Você com certeza já teve que explicar para os seus pais ou avós como eles poderiam encontrar o jogo do dia. Nossa, quem nunca pesquisou isso, hein? Quando você mesmo não ficou confuso com a quantidade de canais e plataformas diferentes. Em 2025, pela primeira vez em 3 décadas, outra emissora comprou os direitos de transmissão do Brasileiro para a TV aberta. E os torcedores também vão poder assistir alguns jogos no YouTube e no Prime Video, reforçando o movimento de transformação na forma de consumir futebol. O mercado das transmissões está em expansão, com muita gente nova interessada na grana e na visibilidade que ele gera. Mas afinal, as novas possibilidades estão deixando o futebol mais acessível e democratizado. Ai, meu Deus, tô ficando tonto, Peleja. Porra! Ou nunca foi tão difícil e confuso assistir um jogo? As opiniões estão divididas e as respostas ainda são muito incertas. Bem, ó... Ei, caralho. Bem, se eu puder dar uma opinião aqui, e obviamente eu posso, que eu vou dar agora... A minha opinião é a seguinte, eu gosto de ter muita opção, assim, pra gente assistir. Confesso que fica um pouquinho chato, você tem que pesquisar. Às vezes uma pessoa mais idosa não tem essa noção, que a gente sabe que o futebol é muito grande e tem todas as idades acompanham. Então, assim, você tem que dar uma pesquisada. Mas, essa parada de poder assistir, cara, eu quero assistir... A gente tem até o Flamengo TV, São Paulo TV, tem essas paradas também. E eu gosto disso, porque quando eu queria assistir os jogos do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, do Santos, que seja, a gente tinha que torcer pra passar. Porra, tomara que a Globo passe. E às vezes não era. Tipo, às vezes acontecia clássicos que não passavam. Então, era comum isso acontecer. Hoje em dia... dificilmente um clássico ou dificilmente um jogo marcante por X motivo, seja, sei lá, a volta do Neymar, que era o próprio Santos contra o Ribeirão Preto, dificilmente seria transmitido, o que não aconteceu nos dias atuais. Então, existem esses dois pontos que são as minhas opiniões. Eu gosto de ter democratizado mais essa parada e entendo se algumas pessoas não gostarem por ficarem perdidas de não saber onde vai passar e até pelo fato de você ter que ter muitos streamers. Então eu entendo, pagar muitos lugares de transmissão. A gente sim, tem o Cazé TV que é de graça, a própria Globo tem um sinal gratuito, então eu gosto, essa é a minha opinião. Quero saber de vocês aqui no comentário, mas eu gosto de ter democratizado e ter muitos lugares pra gente acompanhar. Lá vem publi, eu acho, hein? Até muito pouco tempo atrás, você sabia exatamente em qual canal colocar para assistir os jogos das principais competições. Mas essa relação mudou numa velocidade que chama atenção. Enquanto outros estaduais quase caem no esquecimento, só no Campeonato Paulista de 2025, entre TV aberta, fechada, YouTube e plataformas de streaming, foram 8 opções diferentes, revelando uma corrida pelos direitos de transmissão dos campeonatos com mais audiência. Algo que tende a se repetir. Tem UOL Play e canal UOL. Pô. Nos próximos anos. Essas transmissões pulverizadas, que é um termo que está sendo usado atualmente para definir a variedade de plataformas e formatos em que os jogos são transmitidos, fazem parte de uma dinâmica que está rolando no mundo todo, mas que no Brasil tem umas características específicas que se ligam às contradições da nossa realidade e, é claro, à Rede Globo de televisão. O Brasil inteiro está na Globo. É por isso que em todo o Brasil, de cada 10 televisores ligados, 7 estão na Globo. Rede Caralho, Globo, Brasil mano. E você. 7? Pô, essa aqui era raiz, hein, mano? Essa logo da Globo era raiz.
Foi lá para a década de 80 que as transmissões de futebol realmente ganharam relevância. Num período em que a TV já tinha se estabelecido no Brasil como o veículo mais importante da nossa indústria cultural, alcançando 90 milhões de espectadores e atraindo o mercado publicitário, o futebol também passava por transformações econômicas. É nesse contexto que surge o Clube dos 13, criado para defender os interesses comerciais dos considerados maiores clubes do país naquele momento e negociar os direitos de transmissão. A Globo estava começando a dar mais atenção ao futebol, e a nova relação com o Clube dos 13 favoreceu a emissora por décadas, permitindo a dominação dela na TV aberta e na TV fechada com o lançamento da Globosat. Chegou ao Brasil um novo conceito de entretenimento, informação e lazer. A TV por assinatura via satélite. É a Globosat. Entre Caralho, processos... mano, eu não sou tão velho, porque eu lembro... Nossa, e essa intro aqui... Meu Deus do céu, isso aqui é raiz pra caralho, velho. Puta que pariu. políticas e tretas com a concorrência, a Globo saiu vitoriosa e conseguiu renovar a cessão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para TVs aberta e fechada com exclusividade a partir... Mano, hoje em dia tem moleque que nem sabe o que é a Globo. Tipo assim, não assiste a Globo. Tem noção disso, cara? Tipo, esse conceito de TV aberta e TV fechada, pra muito molecada, tipo, não faz sentido. Simplesmente não existe na vida delas. De é 1998, loucura, junto com os direitos para o serviço de pay-per-view do Premiere, que ainda dava seus primeiros passos. A Lei Pelé, também de 98, que definia que os direitos de transmissão precisavam ser negociados com os dois clubes envolvidos nos jogos, também acabava favorecendo a Globo, já que fechar contrato com alguns clubes meio que forçava os outros a assinarem também. Era isso ou ficar sem transmissão. Foi aí que surgiu a grande dominação da Globo no futebol, que aos poucos foi incorporando outras competições e é constantemente chamada de monopólio pelos torcedores na internet. Na TV aberta, além do Brasileirão, os principais estaduais, a Libertadores e Copa do Brasil sempre estariam nas telas do maior conglomerado de mídia da América Latina, enquanto na TV fechada, o Sport TV dividia alguns direitos com canais como ESPN e Fox. E que eventualmente a Sport TV foi comprada pela Globo também. Mas quem lembra do Campeonato Brasileiro de 2019 tem na memória... Nossa, esporte interativo. A gente era feliz e não sabia, a confusão que saía na imprensa toda semana. Por questões de contratos e batalhas judiciais, alguns jogos ficaram sem transmissão na TV. A maioria deles do Atlético Paranaense, que não assinou o contrato do pay-per-view com a Globo. Exatamente. Os motivos dos apagões começaram alguns anos antes, em 2015, quando o Esporte Interativo foi comprado pelo Grupo Turner e com a grana dessa nova realidade decidiu disputar os direitos de... Mano, André Henning versão brinquinho. Quem viveu isso aqui viveu bem. Pra TV fechada. Ó o Formiga, mano. Puta que pariu. De 2019 e 2024. E assinou com 16 clubes. Hoje foi oficializada uma... Mano! Que é isso? Ó o Igor, mano. Caralho. Emagreceu muito, hein, velho? Tá bem hoje em dia, hein? A união que promete mexer com o mercado de mídia esportiva Fofinho, no Brasil. Né? Parecia o Casemiro. Que pariu. Dei F5 aqui, cara. Burro. União que promete mexer com o mercado de mídia esportiva no Brasil. Turner e Esporte Interativo agora são um só time. Para contextualizar, direitos de TV aberta, TV fechada, que são os canais disponíveis na TV por assinatura, e pay-per-view, que é um serviço de conteúdos exclusivos comprados separadamente, passaram a ser negociados de maneira independente a partir de 2011, é a parada do Big Brother, quando o Clube dos 13 deixou de existir e a Globo começou a fazer contratos paralelos com cada clube. Essa mudança permitiu que a concorrência fizesse propostas para plataformas específicas, como foi o caso da Turner. E é claro que essa movimentação foi seguida de polêmicas, com várias ações da Globo para dificultar a nova dinâmica. A emissora decidiu aplicar uma prática chamada de redutores, anunciando que pagaria menos no contrato de TV aberta para os clubes que fecharam com o Esporte Interativo, que agora era a TNT na TV fechada. Para evitar essa perda de dinheiro, os clubes convenceram a TNT a adotar o famoso bloqueio de praças, que é quando uma emissora não transmite o jogo para o estádio do time mandante. Motivo, além da TV aberta, a Globo também tinha os direitos do pay-per-view. Então, se os torcedores do estado não tivessem a opção de ver o jogo pela TNT, eles eram obrigados a ver pelo Premiere. Garantindo essa audiência do Premiere, os redutores não seriam aplicados, mas a pressão continuou. Pouco tempo depois, a emissora entrou na justiça para impedir a TNT de transmitir jogos em que os clubes que assinaram com o Grupo Globo fossem visitantes. Não precisa ser gênio para falar alguma coisa tá errada. Santos e Palmeiras não passava pro estado de São Paulo. A gente tá vendo um mercado se alterar. Tava querendo ver Flamengo e Fluminense. Pô, onde que vai passar? Antes você ligava na Globo, né? A situação ficou tão... Cara, isso daqui mostra que esse meio do
paralelo fora do gramado é muito política, né? O gramado a gente sabe que é política, mas é muito louco essa parada de emissora, quem vai transmitir, qual empresa. Cara, isso é muito, muito política e é muito doido, né, cara? É gente que é de dentro que só quer assistir um jogo, só quer ver Flamengo, Fluminense, só quer assistir. A gente não tem nem noção que é tão grandioso isso, né? Sustentável que a TNT abandonou os direitos do Brasileirão em 2021, mas todo esse cenário já indicava mudanças. Com a lei do mandante, novas empresas entrando no mercado brasileiro e o fenômeno da internet. O consumo do futebol brasileiro estava entrando numa nova era. A cada ano que passa, a TV por assinatura perde relevância. Isso é uma realidade. Na verdade, a TV paga nunca foi muito acessível no Brasil. No seu auge absoluto, alcançou cerca de 20 milhões de assinantes. Os pacotes do Premiere, que eram separados, eram vinculados a uma assinatura de TV até 2018, quando a plataforma completamente online e independente foi lançada. Quando o próprio Premiere... Nesse meio tempo, eu lembro de ter tido TV por assinatura uma única vez na minha vida, que foi a Sky. Eu acho que era R$30 por mês, é algo muito caro, né, cara? Principalmente na época, R$30 hoje você não compra nem uma bala, né? Mas na época, R$30 era até relevante. Então, cara, imagina, pagar R$30 só pra poder assistir TV. Pô, é foda, né? Surgiu em 1997, um pacote com 74 jogos custava R$200. Olha aí, só o Premiere, velho. Na época, um valor equivalente a mais de 100 ingressos pra ver jogo no estádio. Loucura, aliás, por causa disso, caro. muita gente cresceu vendo jogo em bares, não só porque era divertido, mas porque às vezes era a única forma de ter acesso. De qualquer jeito, a exclusividade e a variedade de conteúdos ainda atraíam assinantes pra TV, mesmo que fosse com a famosa prática de dividir pontos de sinal. Aquela história de uma pessoa pagar a TV por assinatura e várias pessoas usarem ao mesmo tempo. Mas tudo mudou com a era do streaming. Oi, eu queria falar com você sobre o Netflix. É um novo e incrível serviço que permite assistir a filmes e séries ilimitados e instantaneamente. Mano, essa propaganda, isso é muito foda. Você pode assistir a Netflix no seu computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Uma coisa que é foda é que a Netflix também tá pegando no pé, né, cara? Ah, não pode compartilhar agora mais. Ah, não pode... Cobra caro pra caramba, você paga pra assistir anúncio ainda. Nossa, os caras metem o louco, né? Não dá pra você ter só um serviço bom e cobrar por aquilo. Não, tem que explorar nós de todo jeito. Uau, isso foi rápido. E o melhor, Netflix custa só R$15 por mês. Pensa que antes você tinha que comprar uma caixa de bombons, mas na verdade só queria comer 2 ou 3 chocolates que você realmente gostava, que geralmente eram esportes e alguns canais de entretenimento. Mas mesmo assim, tinha que pagar pelo resto dos bombons, aqueles outros 100 canais que você nunca ia assistir. O preço da caixa era definido a partir dos itens mais desejados, então as transmissões de futebol, por exemplo, sempre tiveram um peso maior. Com a popularização das plataformas de streaming, agora você podia comprar o seu chocolate preferido separadamente, na hora que quisesse, para comer do jeito que quisesse. O catálogo com muita coisa, no começo barato e sem propagandas, atraiu os consumidores e transformou o mercado. Aos poucos, essas plataformas que ganharam relevância com o conteúdo sob demanda perceberam o grande tesouro que o futebol representava e passaram a investir em direitos de transmissões para atrair mais assinantes e espaços de publicidade em conteúdos ao vivo. Em 2024, pela primeira vez na história, a internet passou a TV aberta em investimentos publicitários. A pesquisa TIC Domicílios e os estudos do IBGE mostram números que também trazem reflexões sobre as formas de consumir futebol. A porcentagem de lares com TV no Brasil diminuiu, mas ainda é de 94%, alcançando uma parte significativa da população. Ao mesmo tempo, a TV se tornou o segundo dispositivo que os brasileiros mais usam para acessar a internet, justamente por causa das plataformas de streaming. É isso que eu ia falar, não necessariamente a TV, por não ter, o cara não usa, né? Tipo, pera, ficou nada a ver isso daqui, né? Hoje, por não ter, não usa. Normalmente agora a galera... compra a TV só pra acessar a internet, né? Que já estão presentes. Ou às vezes pra jogar o sinal do notebook pra lá. Em mais de 40% das famílias e tem uma estimativa de 85 milhões de assinantes até 2028. Ó, por exemplo, no meu caso, eu tenho que pagar o Prime, porque eu assisto a NBA, e olha que nem passa todos os jogos, passa alguns, né, esporadicamente. Normalmente é só quando tá nos finals. Passa também no NBA League Pass, tu tem que pagar o NBA League Pass também. Se quiser ver stream, tem que pagar o Netflix. Então, tipo assim, você vai... Só pra ver pontual, a caixa de bombom ficou mais cara agora. Em 2021, a lei do mandante entrou em vigor, definindo que a partir daquele momento, os clubes mandantes poderiam negociar os direitos de transmissão das suas partidas de forma independente.
Os clubes Ajudou muito o brasileiros clube estão isso daí. livres de um monopólio que durou décadas. Agora vão poder negociar os direitos de transmissão de partidas realizadas em casa com qualquer emissora ou serviço de... Eu nunca entendi essa logo do Jornal Nacional aqui. Tipo, aonde que tá o N? Jornal... Não sei, o que quer dizer isso aqui, hein? Jornal... Aqui é o N? Sei lá. Streaming. É a lei do mandante que democratiza o futebol brasileiro. Essa lei meio que enfraqueceu o poder que a Globo tinha de forçar acordo com os clubes e abriu um espaço para os novos interessados. No mesmo ano, os clubes se organizaram para criar uma liga do futebol brasileiro e voltar a negociar os direitos em conjunto para ganhar mais grana. Essa é a situação que a gente está hoje, cara. Diversas empresas, plataformas, empresas que são norte-americanas no geral e que estão vindo em peso aqui comprando as transmissões e inclusive agora se envolvendo em outros ramos do futebol também, como a SAFs, né, um caso que tem a ver com essas gigantes também dos Estados Unidos, e nas ligas que tentaram organizar o futebol brasileiro acabaram ficando só com a organização dos direitos de transmissão. E nós, como torcedores, na verdade, estamos cada vez mais vendidos nesse processo, sem ter como brigar para efetivamente fazer o nosso direito à informação, né, à comunicação se valer. A ideia de criar uma só entidade não deu certo pelas tretas entre os clubes que acabaram formando grupos diferentes, a Libra e a Liga Forte União, ambos apoiados por grandes empresas interessadas nesses lucros que a nova realidade podia gerar. Esses dois blocos negociaram os direitos do Brasileirão de forma separada, e no final, os dois acabaram assinando contratos com a Globo. Mas enquanto a Libra fechou um contrato único e exclusivo, um novo conjunto de fatores permitiu que a Liga Forte também assinasse com a Cazé TV, com o Prime Video e com a Record, quebrando aquele monopólio da TV aberta. Estamos sempre aqui. Nos anos anteriores, a Globo já tinha aberto mão de alguns campeonatos, como o Carioca e a Libertadores, incentivando a expansão do mercado. As outras competições são cada vez mais disputadas. Não só abrindo mão, né? Ela teve que abrir mão, assim como teve diversas demissões. Então passou por uma crise. O bagulho foi bem embaixo da Globo aí. A Globo perdeu o monopólio, não só por que surgiu novos streamers por conta dessa lei do mandante, sim também por problemas financeiros, né? Por plataformas diferentes. E como mostra... Tanto que a gente viu grandes nomes sair da Globo, tipo assim, Faustão. Você achou um dia que você fosse ver o Faustão fora da Globo? Eu não. Esse gráfico do Observatório das Transmissões de Futebols, a participação de atores internacionais só cresce. Para muitos torcedores, a quebra da dominação da Globo representa imediatamente um processo de democratização do futebol, mas essa ideia ainda enfrenta alguns dilemas. Inegavelmente, a configuração atual permite que existam mais opções, inclusive de transmissões gratuitas pela internet, mesmo que o Brasil ainda tenha uma parcela de excluídos digitais na população, gente que não tem acesso a uma internet de qualidade para ver um jogo. Se o povo está cada vez mais afastado dos estádios por conta dos preços abusivos dos ingressos, assistir de casa é a única opção que resta para a maioria, mas o preço pela quantidade de assinaturas necessárias para acompanhar todos os principais campeonatos também é caro, mesmo que seja mais acessível do que um pacote de pay-per-view há 10 anos. Quem é que tem condição de fazer isso hoje, né? Outra questão é a própria técnica que vai mudando e também as pessoas mais velhas, no geral, as pessoas que não dominam muito bem, né, ficam também à mercê disso tudo. Hoje em dia, a pessoa tem que saber primeiro quem é que vai transmitir, para depois ela entender como é que faz para ela acessar essa plataforma. Não, no caso da Disney Plus, eles são tão sacanas, velho, que você tem que pagar o segundo plano mais caro. São 3 planos. Tem o iniciante, o intermediário e o avançado. O iniciante, mesmo que você pague, você só tem direito ao ESPN 1. E às vezes, quando vai passar, tipo assim, Palmeiras e Corinthians, eles passam no ESPN 2. Então eles te obrigam, cara, você vai pagar? Tá bom, mas você vai pagar mais caro, porque eles são muito safados nisso, cara. Muito safado. Eu perdi diversos jogos da NBA porque eu tinha só o plano básico. Quanto é que paga? Então eu diria que as coisas estão piorando, infelizmente. Nesse cenário de deixar as grandes empresas competirem, a gente só tende a perder. Então acho que o primeiro lado que eu escolheria é o lado da regulamentação, que não é censura, né, vale dizer, mas é a gente abrir o jogo, abrir as cartas, né, em defesa, sobretudo, do direito à cultura. Para compensar os investimentos massivos feitos regulamentação conseguir... do
que esse cara tá falando? Direitos de transmissão, as plataformas também aumentaram os seus preços. Algumas proibiram o compartilhamento de senhas e passaram a oferecer pacotes mais populares com a condição de passar anúncios. Ao mesmo tempo, a pirataria continua sendo uma alternativa tanto por questão financeira com a telinha em pé. Manda pix que a tela fica reta. quanto pra confusão, que é não saber onde cada jogo vai ser transmitido. E o mercado clandestino se fortalece nesse cenário. O torcedor mesmo é o último a ter voz nessa história. O futebol passou do domínio das emissoras nacionais pro domínio de empresas internacionais. E com a quantidade de grana que tá envolvida nisso tudo, a principal preocupação tá longe de ser a facilidade e acessibilidade para se consumir futebol. É realmente foda essa situação, porque eu acho que tem várias camadas, né, cara? É difícil esse debate. Eu acho que eu consegui dar a minha opinião ao longo do vídeo, mas é muito complicado. É uma situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que tá se tirando o monopólio da Globo, por conta de tudo que a gente já falou, também tem esse grande problema de você ter que pagar vários streams. Então, cara, é uma situação muito delicada, precisa de muito debate, precisa entender o que pode ser feito. Eu acho particularmente que é sempre cíclico. Então, daqui a pouco aparece uma nova lei aí, alguma outra brecha que a pessoa cria, igual criou a Netflix, e concentra tudo lá, e a gente tem que aproveitar esse início, que igual a Netflix, vocês viram o preço, era R$15. Hoje, menos de 50 você não consegue assistir. É foda, é complicado. Mas, eu quero saber de vocês. Vocês que viveram a época Globo e que vivem hoje, ou até de você que só viveu a Cazé TV, que você é mais novinho, comenta aqui, eu quero saber a opinião de você pra saber como é que funciona, né? Como é que é? Você que não viveu essa época Globo, eu quero saber como é que funciona a sua cabecinha. Mas, de toda forma, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Deixa o like, se inscreve, me ajuda a bater os 400 inscritos. A gente tá nessa luta infinita, mas eu conto com você, beleza? A gente se vê numa próxima oportunidade e falou!